Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá pessoal, boa noite a todos. O Futebol do Porto deu mais um passo atrás na luta pelo título de campeão nacional ao ser derrotado de Barcelos pelo Gil Vicente por 3-1. Foi a segunda vez esta época que o Porto passou por uma série de 3 jogos consecutivos sempre a perder. Desta vez saiu derrotado pelo Sporting na meia-final da Taça da Liga e depois, na sequência, pelo Nacional e pelo Gil Vicente em jogos de campeonato. O jogo acabou com o descontrole emocional da equipa dos Dragões, com a expulsão de Nico Gonzalez ao minuto 83 por causa de uma entrada grosseira em cima de Zé Carlos e de Samu, já depois do apito final do árbitro, por protestos contra a equipa de arbitragem, e acaba também com o Futebol do Porto já a 4 pontos do Sporting no topo da tabela. E estas são as minhas notas rápidas sobre esta partida. Muito bem, o Vítor Bruno, treinador do Futebol do Porto, que acabou o jogo ao ouvir os Super Dragões a gritarem, exigindo-lhe que peça admissão, parece ter tirado algumas conclusões da partida contra o Nacional na Choupana, que o Porto tinha perdido por 2-0 e fez nada mais nada menos do que 5 alterações no 11 relativamente a esse jogo. Manteve apenas 6 dos titulares. Vamos lá ver. Voltou Nico Gonzalez, que estava castigado para esse jogo contra o Nacional, e isso significou o sacrifício de Vasco Sousa, que esteve agora no banco. Martim Fernandes, lateral direito, lesionou-se na Choupana, o que quer dizer que hoje foi substituído por João Mário. Regressou de lesão também o Francisco Moura para ocupar a posição do lateral esquerdo, o que implicou a subida no campo do Galeno para extremo esquerdo e a saída não só do 11 como da lista de convocados de PP. E no final da partida, Vítor Bruno chegou inclusive a dizer que a PP se tinha auto-excluído desta partida, o que quer dizer que, naturalmente, há aqui alguma referência ao mercado e à vontade do jogador em sair. Mas não ficaram por aqui as alterações, porque ainda regressou às escolhas de Vítor Bruno o Fábio Vieira, que ocupou uma posição na direita do ataque em vez de André Franco, e surpreendentemente saiu das escolhas do 11 inicial Rodrigo Mora, que vinha sendo uma boa adição ao 11 do Futebol Clube do Porto, não tanto nos últimos 2 jogos, porque nos últimos 2 jogos ninguém jogou particularmente bem. Desta vez ficou no banco e entrou em vez dele Dani Namazo. Do outro lado, uma equipa do Gil Vicente, que aqui em Barcelos já tinha empatado a 0 com o Sporting e o Sporting Clube Braga, portanto é uma equipa que mostrava argumentos nas últimas partidas a jogar em casa. Repetiu o Bruno Pinheiro uma nuance estratégica que já tinha utilizado, por exemplo, no jogo contra o Sporting, colocando Morigban, que habitualmente é médio defensivo, a jogar como terceiro central. Assim sendo, o Gil Vicente defendia com a linha de 5, Zé Carlos era lateral direito, na lateral esquerda Sandro Cruz e 3 centrais. O Josué Sá como central pela direita, o Rubem Fernandes como central pela esquerda e o Morigban a baixar quase sempre no acompanhamento direto ao Samu para fazer de terceiro central. O Gil Vicente defendia-se assim em 5-3-2, quando atacava, procurava fazer quase sempre saída baixa para atrair a pressão da equipa do Porto e então aí sim bater longo para explorar o espaço a que o Porto teria que deixar livre atrás da sua última linha e para explorar as diagonais de Pablo. Fez uma belíssima exibição o ponta de lança do Gil Vicente, que é filho de Pena, um jogador brasileiro que já foi melhor marcador do campeonato a jogar pelo Futebol Clube do Porto. Isto aconteceu no início deste século, já foi há algum tempo, portanto. Muito bem o Pablo nestas diagonais, muito bem os dois extremos, Tijani Touré a partir da direita, Félix Correia a partir da esquerda, os 3 a combinarem muito bem com o meio-campo, que depois tinha em Fujimoto e em Cáceres 2 jogadores com capacidade também para ligar, para unir as pontas. E assim sendo, depois do Porto ter criado perigo num pontapé de canto, o Samu cabeceou sem sequer tirar os pés do chão e o Sandro Cruz afastou a bola quando ela ia para a baliza, mas antes dela lá chegar sequer, foi o Gil Vicente quem marcou primeiro. Marcou cedo, marcou logo aos 11 minutos. E aqui se viu aquilo que foi um dos problemas do Porto na partida, que foi a incapacidade para ser decisivo, para ser impositivo nas duas áreas. Aconteceu tanto a defender como a atacar. Neste caso foi a defender. Vamos lá ver. Félix Correia tinha a bola no corredor esquerdo. Estava em 1-3, sozinho contra 3 jogadores do Porto. Perto deles estavam João Mário, Stefano Eustáquio e Fábio Vieira. Nenhum deles desfez o lance, nenhum deles impediu o passe de Félix Correia de entrar no espaço entre eles 3 e o primeiro central, que era um espaço tão grande que lá couberam 2 jogadores do Gil Vicente. Por lá apareceram o Cáceres e o Fujimoto. A bola acaba por entrar em Fujimoto, que faz um cruzamento para que Pablo fosse mais forte do que o
Otávio a atacar a bola na cara do Diogo Costa, desviando-a para dentro da baliza. O Porto fez uma primeira parte globalmente fraca, aliás, daí até ao intervalo a melhor ocasião do jogo ainda foi um lance em que Tijani Touré viu a bola aparecer-lhe à frente após uma série de ressaltos, fê-la passar sobre a barra quando já não tinha ninguém entre ele e a baliza. Pareceu-me que estaria em fora de jogo, não foi assinalado porque era pontapé de baliza para o Flóculo Porto de qualquer maneira, mas ainda assim o intervalo chegou com mais remates do Porto, 9 contra 3, mas um índice de golos esperados do Gil Vicente superior ao do Flóculo Porto, 0.60 contra 0.57 dos Dragões, o que nos mostra que o Porto atacava muito, mas quase sempre com pouca clarividência, com pouca capacidade de criação. Mudou Vítor Bruno para a segunda parte, chamou o Gonçalo Borges e, surpreendentemente, quem saiu foi Galeno, que até tinha agitado alguma coisa, mas agitou muito mais o Gonçalo Borges, que assim que entrou, praticamente no primeiro lance em que interveio, acabou por empatar. Aconteceu ao minuto 48, um lance em que há uma série de ressaltos, em que a bola vem do Dani Namazo para o pé do Gonçalo Borges, que fez um remate cruzado, bateu o André, o Porto chegou ao empate, tinha ainda tempo mais do que suficiente para poder vencer a partida, faltava ainda muito tempo, isto foi logo aos 3 minutos da segunda parte, só que 3 minutos depois a incapacidade defensiva da equipa voltou a custar-lhe caro, porque o Gil Vicente marcou aí o 2-1. Foi um pontapé de canto e o Porto perdeu 2 duelos consecutivos dentro da área. O canto é marcado pelo Félix Correia no corredor esquerdo. O Rúben Fernandes ganha a primeira bola, é mais forte que o Otávio, chega primeiro à bola, deixa a bola para o segundo poste, onde apareceu o Josué Sá a finalizar à frente do Dani Namazo, também ele mais fraco no ataque à bola do que o central da equipa do Gil Vicente. 2-1, a partir daí, Vítor Bruno voltou a mexer, fez entrar Denis Gul, depois o Rodrigo Mora e o Tiago Jaló. Tiago Jaló foi jogar para o lateral direito. O Porto acabou os últimos 20 minutos com uma linha de 5 na frente. O Gonçalo Borges saiu da esquerda, foi para a direita. Na esquerda estava Francisco Moura, porque o Porto começava a atacar apenas com os 3 centrais que tinha em campo, Tiago Jaló, Neuen Pérez e Otávio. E depois, no corredor central, 2 pontas de lança, Denis Gul e Samu, com Rodrigo Mora a aparecer por trás deles. De qualquer modo, apesar do muito volume ofensivo, o Porto não criou situações de perigo iminente. Acabou por ver Nico Gonzalez expulso ao minuto 83, ainda empatou aos 89, mesmo a jogar com 10, belíssima arrancada de Denis Gul pelo corredor esquerdo, mais forte do que Zé Carlos, entregar a bola para o remate do Gonçalo Borges, que bateu o André, só que aí apareceu o VAR a anular o lance, não porque houvesse nenhuma irregularidade na construção do lance ofensivo do Porto, mas porque na sua gênese estava uma falta de Otávio sobre um jogador do Gil Vicente dentro da área, sobre o Santi Garcia. Acabou por ser grande penalidade. É a segunda vez que acontece isto ao Porto esta época. Já tinha acontecido em Famalicão, onde Samu marcou um golo, mas o lance foi anulado por causa de um penalti cometido por PP na outra área. Desta vez foi Gonçalo Borges quem marcou e o lance foi anulado por causa de um penalti cometido por Otávio. Da grande penalidade, Félix Correia fez o 3-1. O jogo acabou aí. Até a final ainda houve o tal descontrole emocional dos jogadores do Flóculo Porto, cartões amarelos, mais um cartão vermelho para Samu. Houve gritos da claque a pedir a demissão do treinador e aquilo que se viu em campo foi de facto um Porto incapaz de levar de vencida este Gil Vicente. O Porto estabeleceu um novo máximo da equipa no que toca a cruzamentos, fez 28, o máximo que tinha até aqui eram 22, mas apesar de ter rematado mais, 18 remates contra 8, o total de remates enquadrados deu um empate. 3 para o Gil Vicente, 3 para o Porto, os 3 do Gil Vicente entraram e o Gil Vicente, aliás, acabou com um índice de golos esperados superior, 1,97 contra 1,05 dos Dragões. Acabou por isso por ser justa a vitória que deixa o do Gil Vicente, que deixa o Flóculo Porto já a 4 pontos do Sporting e atrás do Benfica na tabela. Futebol de Verdade com António Tadeia.